Mas eu começo o programa falando da nossa saúde, da saúde da nossa pele, que na verdade tá assim, totalmente ligada. Se a gente não tem saúde, se a gente não dorme bem, se a gente não come bem, a pele sofre. E hoje a gente foca na alimentação e a relação dela com a pele. Para quem busca manter a pele impecável e adiar ao máximo o aparecimento das ruguinhas, dos outros sinais do tempo, alguns alimentos podem e devem ser consumidos. É o que eu sempre falo, é o de dentro para fora, né? Mas quem tá aqui para tirar as nossas dúvidas, falando mais sobre esse assunto, é o querido, excelente, talentoso Dr. Hamilton Macedo, dermatologista, ortomolecular, formado em medicina preventiva, dermatologia e prática oxidologia. Olha que bom te receber. Obrigado por esse convite, logo no começo do ano. Eu sei que o seu tempo é precioso e a gente realmente fica grato é. por estar contigo aqui, com essa possibilidade de aprender mais, doutor. Vamos lá. Já quero deixar um abraço para todas as meninas lá da tua clínica, que são sempre muito queridas. É sempre uma alegria muito grande estar lá com vocês. Voltou a semana passada, todo vapor. Eu tô sabendo, e ainda bem que as meninas estão indo lá cuidar do corpo, cuidar da pele, da saúde, de fazer emagrecimento, né? Isso tudo é legal quando visto de forma integral. E eu sei que seu trabalho é assim. O ser humano é integral, né? Bom, pele e alimentação andam juntos mesmo? Andam juntos, porque tem uma frase que é muito chavão, assim, que as pessoas falam: você é o que você come, e na verdade é uma frase certa, né? Então muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu tenho uma pele muito oleosa, eu tenho uma pele acneica. E você vai olhar, quando você vai fazer um recordatório alimentar da pessoa, ela toma refrigerante o dia inteiro, vai no McDonald's, né? Então come batata frita. Então todas essas comidas que a gente chama fast foods, elas acabam tendo um maior teor de gordura e, consequentemente, essa gordura passa para a pele, aumenta a oleosidade da pele e, consequentemente, vai levar a acne. Olha lá, então vamos ficar atentos, gente. Tem muitas das meninas em casa que brincam quando vêm as fotos daquelas artistas e falam: foi picada pelo Rica vírus. Na verdade, não é de dinheiro que a gente está falando, é de bom hábito, é de decisão, é de disciplina. E alimentação é isso. E não precisa gastar muito para comer bem, precisa saber ter um bom médico para te instruir, né? Exatamente. Então, assim, os alimentos. Você, quando vai montar um prato, você tem que ter uma alimentação, você tem que raciocinar um pouco. O que tem que ter no teu prato? Proteína, porque proteína é excelente para a produção de colágeno na pele. Essa proteína vem de onde? De origem animal ou origem vegetal. Proteínas de origem animal: ovos, carne, peixe. E o leite e os derivados. As proteínas de origem vegetal, aí tem em várias, tem a soja, tem a ervilha. Então, quando você vai montar um prato, você tem que pensar que vai ter que ter proteína nesse prato. Vai ter que ter fibras, as fibras fazem o intestino funcionar. E o intestino funcionando melhora a função desse intestino e, consequentemente, isso reflete sobre a pele. Também. Outra coisa que é importante, os sais minerais e as vitaminas, né? As vitaminas você vai encontrar nas frutas. As frutas são muito ricas em vitaminas e em sais minerais. Para a pele, uma vitamina muito importante é a vitamina A, que é e os beta-carotenos, que são importantes nessa época do ano, na época de verão. Para quê? Para manter um bronze na pele. Você vê hoje, essa época do ano é a única época que minha pele bronzeia um pouco, eu tomo sol em dezembro, com a proteção adequada, naturalmente. Com a proteção adequada e com a alimentação com a alimentação adequada, né? exatamente. Então, você tem que abusar um pouco essa época do ano do consumo de alimentos ricos em beta-caroteno, que é a cenoura, todos os alimentos que são coloridos, a cenoura, a tomate, a laranja, são alimentos que têm a cor mais amarelada, elas são mais ricas em beta-caroteno. Perfeito. E a água? A gente, às vezes, é negligente com ela. Eu digo sempre que a água é questão de disciplina. Sabe, doutor, que a gente foi para as ruas para saber se as pessoas fazem, de fato, essa relação, se elas utilizam o alimento como combustível, pensando na construção de um corpo mais saudável e, é claro, de uma pele mais bonita, né? A gente sabe que isso tudo é tão importante para a saúde. Então, vamos ver quais foram as respostas. Pode rodar. Oi, Cláudia. Oi, doutora Hamilton. Oi para você que está em casa. Hoje nós viemos até as ruas para saber se as pessoas se preocupam com a saúde da pele. Você se preocupa? Me preocupa. Eu deveria passar mais protetor solar, que eu acho que esse é um fator principal para a saúde da pele, né? E eu não passo tanto, então eu me preocupo, mas não tanto, né? Deveria me preocupar mais. Sim, muito. O que você faz para ter uma pele saudável? Protetor solar, eu passo. Fator 60, às vezes 30. Claro, tomo 3 litros de água por dia. Muito. Eu tô muito preocupada, ó, com isso aqui, ó.
Olheira? Olheiras, essas manchas pretas, inclusive eu vou... Não estou conseguindo dermatologista no SUS. Eu vou ter que pagar o dermatologista para poder dar um jeito nisso. Eu deveria me preocupar, mas infelizmente por questões financeiras eu acabo falhando, porque eu sou muito clara, né? E a alimentação? Você se preocupa também em comer coisas saudáveis para ter uma pele bonita? Isso sim, na verdade eu como coisas saudáveis porque eu gosto. As pessoas elas forçam muito comer, né? Assim, você é fitness, come aquilo forçado. Eu não, eu gosto de alimentos saudáveis. Entendeu? Tirando o chocolate que eu também gosto. Mas quando você sente que sua pele tá ficando ruim, você para de comer? O chocolate sim, porque dá espinha na hora, né? Eu bebo muita água, isso eu não abro mão. Eu como de tudo, não tenho restrição a nada. Mas eu não gosto muito de carne vermelha, essas coisas, fritura. Mas eu sei que tem algumas coisas que eu falho sim. Como pouco legumes, pouca verdura, muita fritura. Então não me preocupo com a pele, né? Não se preocupa com a pele. Vai mudar isso? Tô tentando, né? Vamos ver. Então promessa para 2017, se preocupar mais com a sua pele. Com minha pele, vou me preocupar mais com minha pele, com minha saúde. Quando eu crescer, eu quero ter uma pele bonita, por isso que eu bebo muita água. Ai, que riqueza. Essa pequena Vitória já tem uma pele linda, viu, Vitória? E a anterior aqui, figura, né? Muito interessante. Agora, ela estava ali com problema de olheira. Olheira é um assunto delicado, né? É um assunto delicado. Você forma olheira por vários mecanismos. Você pode formar olheira se você tem uma sinusite, uma rinite de repetição, você acaba congestionando essa área dos olhos e você acaba formando olheira. Então, muitas vezes, quando o paciente chega na clínica, a gente tem que fazer um exame, um recordatório, muitas vezes tem que mandar ele para o otorrino. Se essa olheira é de pigmentação racial, os árabes, normalmente eles têm essa olheira mais formada, ou às vezes você tem por congestão vascular. Então, a olheira é de origem vascular e de origem de pigmentação. Então, a gente faz o diagnóstico e depois que afasta todas as doenças que podem causar, que não são da área dermatológica, no caso as alergias e as rinites e sinusites, você faz os tratamentos. Os mais importantes são os lasers e cremes que melhoram a circulação e a pigmentação no local. Perfeito. Agora vamos voltar a falar do nosso assunto de hoje, que é a alimentação e a pele. Eu vi ali que algumas pessoas se cuidam, outras não. Na verdade, a gente já ouviu que é importante comer proteína, comer fibras, fazer uma hidratação, tomar bastante água, os legumes, né? Para ter as vitaminas, os sais minerais que o corpo pede. Tem alguma coisa que a gente deva evitar e que é nocivo mesmo para nossa pele? Você falou da batatinha frita? Os alimentos muito ricos em gordura. Gordura. Porque a gordura no organismo, ela tanto é ruim para os vasos, porque ela vai causar aterosclerose, que ela começa a grudar na parede dos vasos, mas também a pele tem o que a gente chama de manto hidrolipídico. Hidro, de água, lipídico, de gordura. É quando você lava o seu rosto, dá uma meia hora depois, você nota que a pele parece que está um pouquinho mais hidratada ou levemente iluminada. Aquilo é o manto hidrolipídico que se refez depois do banho. Então, se você come muita gordura, você tem um desequilíbrio na formação desse manto. Então, você tem mais gordura formada. Então, as bactérias se alimentam daquela gordura e acabam causando a acne. Açúcar também envelhece? Muito. Porque o açúcar, principalmente o açúcar processado, ele chega no estômago, no intestino, ele muda o pH do intestino. Então, consequentemente, matam os lactobacilos. E, consequentemente, você tem pequenas inflamações nesse intestino que você compromete a nutrição do organismo como um todo e, consequentemente, a nutrição da pele. Às vezes a gente vê uma pessoa gordinha e acha que ela tá melhor porque a pele tá mais esticadinha, porque ela tem aquelas bochechas e tal, do que uma pessoa magrinha. Mas a obesidade envelhece? A obesidade envelhece porque o tecido adiposo é um tecido inflamatório. O tempo inteiro ele produz substâncias que são pró-inflamatórias. Então, isso faz com que você cause o envelhecimento também. O que você falou é o seguinte, quando a pessoa está muito gordinha, ela acaba esticando, porque assim, eu tenho a pele, o tecido celular subcutâneo e o músculo embaixo. O tecido celular subcutâneo é a gordura. Então, se eu tenho muita gordura, eu acabo esticando a pele. Então, isso suaviza um pouco as rugas, mas
também entope as artérias do coração. Traz também outros malefícios, acaba aliás, com as grandes, articulações. né? Então tem muito mais malefícios. Isso também deposita sobre a pele essa gordura e essa gordura começa a abrir os poros. Então assim, ele tem o efeito de esticamento da pele, mas vários efeitos nocivos. Eu tô falando isso porque eu sei que muita gente fala assim, eu não quero emagrecer, porque eu não quero envelhecer, porque depois de uma certa idade é melhor a gente ficar um pouquinho mais cheio. Só que isso não é verdade. Infelizmente, a gente tem que se cuidar. E a alimentação, como eu disse no comecinho, é o combustível para o nosso corpo, né? E água? A gente ouve falar desde sempre que é necessário tomar 2 litros de água por dia. Esse é o número? Isso varia de pessoa para pessoa? Como é que é? A água é, em média, em torno, eu sempre falo para o paciente, 40 ml por quilo de peso. Então, você pega seu peso, multiplica pelo número 40, vai dar a quantidade de água que você tem que tomar. Agora, eu queria voltar um pouquinho naquele assunto de emagrecer, ficar flácido. Vamos imaginar, eu tenho a pele, o tecido gorduroso e o músculo que ele é rígido. Se eu vou emagrecer perdendo só gordura, eu tenho pele e músculo que são 2 órgãos rígidos. Se eu vou emagrecer perdendo músculo, eu tenho gordura e pele que são flácidos, então ele vai cair. Então, o emagrecimento saudável não precisa ficar com medo de flacidez. Porque você não perde músculo no emagrecimento saudável. Só perde gordura. Por isso que existe um exame chamado bioimpedância, na minha clínica tem, várias clínicas tem, que você faz essa monitorização. Se você perdeu 2, 3 quilos ou 4 quilos, se foi de músculo, você tem que incentivar o paciente a comer proteína e fazer exercício físico, porque senão ele vai cair nesse emagrecimento. Então, emagrecimento saudável ele prioriza exercício físico e proteína. E proteína. Então, consequentemente, você mantém sua massa muscular e mantém pele, a gordura que vai perdendo. E a gente está falando do corpo ou também do rosto? Da pele como um todo. Da pele Cláudia, como um você todo. às vezes não encontra uma pessoa que você fica com vergonha de perguntar por que ela emagreceu, que ela tá muito feia. E não tem pessoa que emagreceu, você fala, menino, o que você fez? Você tá linda, olha como você tá magra. Esse segundo exemplo é a pessoa que perdeu gordura. O primeiro exemplo é a pessoa que perdeu músculo. Ela fica flácida, feia. Perfeito. Olha, eu tô com o WhatsApp na mão. Já tem muitas mensagens, muitas perguntas. Então, daqui a pouquinho, doutora Hamilton Macedo responde, não sai daí não. E ele fala das novidades, 2017 com tudo. E você com todas as possibilidades de ficar mais bonita. Aproveita, viu? Porque hoje é dia. A gente aprende muito quando a doutora Hamilton Macedo vem. Doutora Hamilton, muitas perguntas já. Quer complementar mais alguma coisa ou já posso passar aqui para a participação? Então, vamos à primeira. A nossa telespectadora, lá do Rio de Janeiro, ela quer saber o seguinte. Qual tipo de alimentação é boa para ganhar peso de um jeito saudável? Eu emagreci muito e não consigo mais ganhar peso. Olha que pergunta interessante. Essa é uma queixa bem infrequente, né? É infrequente, né? A pessoa que não consegue ganhar peso. É assim, o que ela está dizendo é o seguinte, eu emagreci, eu estou com dificuldade de ganhar peso através da massa muscular, né? Então, alimentos ricos em proteína, principalmente as proteínas de origem animal, né? As carnes e o leite são os alimentos mais ricos. E a proteína que tem maior valor biológico é um alimento que não é tão caro, que é o ovo. A clara do ovo tem bastante proteína. Existe uma quantidade limite de ovos ou a gente pode comer à vontade? Não, existe uma quantidade de limite. Se você tem dislipidemia, que são alterações na produção do colesterol, você tem que ter cuidado, somente com a gema, que ela pode aumentar. Agora, existem pessoas que conseguem comer 3 ovos por dia e não tem problema com colesterol. Existem pessoas que só podem comer 2 ovos por semana. Então, é bom sempre, antes de comer os alimentos, passar no médico, no nutrólogo, no oxidologista, num clínico, para dosar os exames, para saber realmente como é que estão os teus exames, para fazer uma dieta mais direcionada. Ok. Né? Agora, olha, outra pergunta lá do meu Insta, Maria Reniele 123, ela quer saber, é verdade que abacate faz bem para a pele? Sim, abacate, ele é muito bom porque ele é uma gordura muito boa. Ele é uma gordura que queima gordura, né? Então, a gordura do abacate, ela consegue queimar a gordura normal do corpo e ela também ajuda na produção do hormônio do crescimento. Então, isso facilita o processo de emagrecimento e ganho de massa muscular. E tem algum horário ideal para eu comer o abacate? Depende. O abacate, como ele tem um pouco de carboidrato, se você faz exercícios à noite, você pode comer à noite. Mas se você faz exercícios durante o dia, evite comer alimentos à base de carboidrato à noite.
porque à noite você precisa liberar mais hormônio do crescimento. E quando eu como muito carboidrato à noite, eu subo a glicemia e subo a glicose. Consequentemente, essa insulina, né, que eu subi, eu vou fazer com que eu diminua a produção de hormônio do crescimento. Então, nesse caso, o ideal é comer o abacate de manhã. Ao longo do dia. Eu mesma tenho dificuldade de quanto de abacate eu devo comer. Vai, que eu tenho um abacate desse tamanho, eu corto um pedacinho assim, menos... É que assim, tudo depende em que fase da sua vida você está. Se você está com o seu peso ideal e a gente calculou que sua taxa metabólica é uma taxa metabólica alta, você pode ter uma taxa metabólica... Por exemplo, se você tem uma taxa metabólica de 1.600 calorias, você consome isso só em ficar parado. Então, a gente vai fazer os cálculos de quanto você gasta com exercício, se você está no processo de ganhar massa muscular, se você está no processo de emagrecimento, aí a gente vai calcular aquela porção. Porque se você comer um abacate inteiro, você praticamente já comeu todas as calorias do dia. Nossa, mas eu nem conseguiria comer um abacate inteiro, mas né? tem gente que às consegue? vezes exagera. Não, tem gente que às vezes exagera. Que não dá, então, porque ele a quantidade pesa. de alimentos que você tem que comer depende de como você está em relação à dieta. Mas vamos falar que 100 gramas de abacate por dia, independente da dieta, Tá tudo ok. Legal. Importante. A Zilda Fernandes, também no meu Insta, lá no Cláudia Tenório Oficial, tem um monte de perguntas. Ela diz assim: Cláudia, eu tenho 56 anos e não tenho nenhuma ruga no rosto. Olha que máximo. Minha mãe, com 50, era cheia de rugas. Eu até dei de presente uma cirurgia plástica. A minha irmã, com 52, também é cheia de rugas. Aí vai a minha pergunta. Eu como mamão todos os dias pela manhã. Trabalhei sempre à noite. Será que isso ajudou em alguma coisa? Se ela trabalhou sempre à noite, consequentemente, ela não dormiu direito. Teoricamente, isso fala contra. O abacate não. O mamão que ela falou, ela é rico em papaína. Essa papaína, ela tem uma ação anti-inflamatória para o organismo como um todo. E o mamão é rico em fibras também, só que o mamão, ao contrário do que a gente pensa, ele tem muito carboidrato e ele deve ser consumido ao longo do dia. A gente tem que evitar comer muita quantidade de mamão porque ele aumenta muito a glicemia. Ok. É tanto que o paciente diabético tem que evitar um pouco. Agora, eu acho que tem mais relação com a genética do que com trabalhar à noite e com o mamão que ela come. Ela tem que dar graças a Deus, passar algum creme, filtro solar e continuar assim. Ó, então aproveita, viu, Zilda? Vamos lá. A Thalita, ela é de Presidente Prudente, ela diz: tenho 34 anos e sempre tive muita acne. Depois da quimioterapia que fiz há 3 anos, agravou mais. Já passei por vários dermatologistas, mas nada foi eficiente. Tem alguma dica, doutor? Sim. O tratamento da acne depende como o paciente chega. Se o paciente já fez vários tratamentos para acne, existe desde você controlar o sebo da pele até usar alguma coisa que pare de produzir sebo na pele. Ou, no meio desse caminho, você usa os antibióticos que matam as bactérias. O mais potente hoje em dia tratamento é o uso da isotretinoína. A isotretinoína é uma medicação que ela faz com que você produza menos sebo na pele, porque ela atrofia a glândula sebácea. E, consequentemente, ela ajuda a fechar os poros. Então, a pele fica muito mais bonita. Esse tratamento você tem uma quantidade, dependendo do peso que você tem, para você acumular ao longo do tempo, que você pode acumular de 4 a 10 meses, dependendo dos efeitos colaterais, mas existe solução, sim. Uma pessoa que passou por um procedimento de quimioterapia como ela pode tomar a isotretinoína? Antes de você... Pode, desde que ela faça os exames. A isotretinoína você faz todos os exames. O que a isotretinoína pega? Ela vai até o fígado e é metabolizada. Então, se as suas enzimas hepáticas estiverem muito estouradas, muito altas, você não pode tomar. Ou então, se você tem níveis de colesterol muito alto, também você tem que ter cuidado. Mas tudo é monitorado e estudado caso a caso. Eu já tive pacientes com colesterol alto que conseguiu fazer o tratamento, desde que você monitorize direito esse paciente. Ok. Agora, a pergunta vem da Maria, ela mora na Pompeia e gostaria de saber por que é difícil perder peso na menopausa e por que as mulheres engordam tanto nessa época. Segura aí. Segura. Segurei. Pode ligar para tua amiga. A gente deixou uma pergunta no ar. Menopausa. Por que as mulheres chegam à menopausa? A resposta é: graças a Deus, porque elas estão vivas. Exatamente. Senão, isso é maravilhoso, gente. Vamos chegar na menopausa, Vamos chegar né? todo mundo. Todo mundo, vamos embora. Mas engorda mesmo? Engorda, porque o que acontece? Na menopausa, você tem um aumento de 2 hormônios, que é o FSH e o LH.
Esses hormônios, quando eles sobem, eles provocam inicialmente aqueles fogachos, né? Que são aquelas ondas de calor, principalmente à noite. A mulher acaba não dormindo direito. Se ela não dorme direito à noite, ela começa a não liberar a melatonina. Isso faz com que a mulher acabe comendo mais carboidrato ao longo do dia. E isso dá uma fome, uma fúria por doce, por massa, por pão. Isso faz com que ela aumente de peso, mas o mecanismo não é só esse. Também, esses hormônios, quando eles sobem, eles baixam o metabolismo. Então, mesmo comendo a mesma quantidade de comida, você acaba se sentindo mais gorda. E esses hormônios também têm outras funções. Quando eles começam a subir, eles começam a destruir o colágeno da pele. No primeiro e segundo ano da menopausa, a mulher perde em torno de 5 a 15% do colágeno. Por isso que ela começa a ficar mais flácida. Então, é uma época muito importante de você procurar assistência ginecológica, procurar um dermatologista para cuidar da sua pele, porque esse envelhecimento é muito acentuado. Você olha para duas mulheres, elas podem ter a mesma idade. Se uma estiver na menopausa, você vai dizer, aquela é mais velha, porque você tem esse envelhecimento mais, além de aumento de peso. Então, cuidado dessas mulheres que são muito magras, que comem de tudo e acham que não engordam. A menopausa chega para igualar todo mundo. Ah lá, então, mas o bom é o seguinte, existe possibilidade para grande maioria de reposição hormonal, tratamento, atenção na alimentação, e é por isso que a gente sempre traz um médico maravilhoso como o Dr. Hamilton Macedo aqui para nos ajudar. Bom, muitas perguntas chegando. Tem uma pergunta interessante do Rubens.delon, lá no meu Insta. Ele quer saber, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo? Colesterol é um mito? O ovo, se você for ver na escala de valor proteico, ele está na frente dos demais, ele é o primeiro. Ele é quem tem o maior, se você pegar todas as proteínas de origem animal, o ovo ele tem o maior valor biológico à proteína, né? Principalmente por conta da clara, por isso que essa moda de comer omelete de clara. Agora, em algumas pessoas, elas podem ser intolerantes. Existem pessoas que têm alergia ao ovo, né? Que têm reações homéricas no corpo. É mais raro, graças a Deus, porque é um alimento barato que todo mundo pode comprar. É isso que eu ia falar. Ele é, assim, pra mim, ele é maravilhoso. O melhor alimento do mundo, porque ele é bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Né? E saboroso. Eu amo ovo. Como bastante ovo. Tem limite? A gente já falou sobre isso, Isso. né? O limite é o seguinte, depende da tolerância de cada um. Se você está fazendo muito exercício, você acaba liberando uma substância chamada mTOR. E o mTOR faz com que você aumente massa muscular. Então, se você come mais proteína, essa proteína do ovo vai se acumulando no músculo e você vai ganhando massa muscular. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa de 60, 70 anos que faz um exercício de alongamento apenas e você não está ganhando muita massa muscular, não precisa comer tanta quantidade. Isso, a gente volta para aquela questão inicial. Depende da tolerância que você tem ao alimento, depende do seu tipo de dieta e do proposto que está naquela fase. Por exemplo, eu emagreci, eu estou querendo ganhar massa muscular, que é aquela telespectadora que falou. Então, essa pessoa pode comer um pouco mais de ovo, se não tiver intolerância. Já aquela pessoa que está em fase de emagrecimento, a gente tem que saber quantas calorias tem no ovo e quantos ovos ela pode comer por dia, porque a alimentação dela não pode ser só a base de ovo. Claro. Porque tem muita gente que prega ovo, whey, batata doce e frango o dia inteiro, né? E isso tá tudo errado, né? Tudo errado. Vamos comer variado, colorido e diferente mesmo, né? Tem uma questão aqui importante a gente colocar. A gente tá falando do colesterol e ligando a alimentação, mas não é só a alimentação que causa um colesterol alto. Às vezes é uma questão, um fator genético. Por exemplo, a pergunta da nossa telespectadora de Limeira é a seguinte: eu tenho 10 anos, tenho colesterol alto, já tentei emagrecer e não consigo. O que devo fazer para reduzir? Ela tem 40 quilos, eu não sei qual é a altura dela, então não dá para saber, mas é uma menina, né, que tem colesterol alto. Ela tem 10 Provavelmente anos. não é pela alimentação. Isso. Então, existe uma doença chamada dislipidemia familiar, que provavelmente essa pessoa, ela deve ter. Tem alguns sinais na pele dessa dislipidemia que falam. Às vezes as pessoas têm umas bolinhas embaixo do olho que são seringoma, né, que ele pode ser causado por acúmulo de colesterol na pele.
Pode ser que não seja. Tem os normolipêmicos, que tem o seringoma, e que tem os que têm dislipidemia, ou seja, aumento de colesterol. Então, no caso dessa pessoa, ela deve inicialmente fazer o acompanhamento com o pediatra e depois, ao longo da vida, ela tem que fazer o acompanhamento com o cardiologista, porque essa pessoa tem que tomar medicações específicas para baixar esse colesterol. Porque independe da alimentação, ela sempre vai ter o colesterol alto. E principalmente essas pessoas cursam com nível de colesterol muito alto, com um HDL, que é o colesterol bom, muito baixo. E a gente Então, isso precisa é ter péssimo. esse HDL alto também. Isso, porque o HDL é o detergente do sangue, ele sai limpando tudo. Então, se eu tenho um HDL muito alto, eu não preciso me preocupar com esse paciente. Se esse paciente tem um HDL baixo, eu tenho que me preocupar. Como é que eu faço naturalmente para subir o HDL? Alimentos que são ricos em gorduras boas, o abacate, o azeite de oliva extra virgem, As sem castanhas. aquecimento, as oleaginosas em geral e principalmente exercício físico, principalmente os aeróbicos. Aumenta esse HDL. Ó. Não tá tão complicado não, né? É só a gente ter foco e disciplina, viu? A nossa telespectadora Sueli, ela é de Uberlândia. Ela fala, doutora Milton, como é que eu faço para perder a gordura da minha barriga? Ela está falando, se ela tem a gordura localizada na barriga, muitas vezes ela tem que ter cuidado, porque não adianta ficar fazendo mais dieta de faqui, né? Porque ela não vai conseguir perder aquela gordurinha localizada. Ela tem que fazer um tratamento localizado, ou cirúrgico, ou não cirúrgico. Eu não tenho experiência com tratamento cirúrgico, seria a lipoaspiração, mas na clínica tem vários aparelhos que fazem a apoptose de gordura. O mais moderno hoje em dia é você fazer essa apoptose, é a morte celular programada. Então, quando esses aparelhos vão agindo sobre o tecido gorduroso, eles vão matando as células de gordura. Consequentemente, essas células não se reproduzem mais, você mata essa célula. Então, você perde medidas. E mais modernamente, esses aparelhos também firmam a pele. Então, ao mesmo tempo que você vai estar perdendo essa gordura, você também vai ganhar firmeza na região onde você faz. Legal. Então, no caso dessa pessoa, ela tem que fazer um tratamento localizado na região. Ela tem que ter um pouco de cuidado, né? Às vezes as pessoas falam, quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter cuidado onde procurar ir. Então, procurar se vai numa clínica, se a clínica é idônea, se os aparelhos são bons. Procurar sempre uma referência. Nunca ir pelo preço, sim pela qualidade e por referência. Isso é verdade. É a nossa saúde que está em jogo, não pode brincar com ela, tá bom? Infelizmente, o tempo, quando o nosso convidado é bom, ele voa, sabe? Parece que o relógio sabe de um dia, faz bum! Mas eu te convido para voltar Quando você logo, quiser. porque é uma delícia te receber e aprender contigo, tá bom? Uma delícia. Doutora Milton Macedo, olha, eu sigo lá no Instagram, acabei de postar o videozinho, quem me segue já viu? Segue o Milton Macedo também, doutora Milton Macedo, sempre com muita informação. No Facebook é a Milton Macedo Araújo, a clínica que é bárbara, www.amiltonmacedo.com.br e o telefone à sua disposição no 3060 8596. Muito obrigada mais uma Obrigado vez. esse convite.